fazer o meu relato de amamentação após muitos posts sobre esse tema, né, no meu Instagram. Quem não me segue, tá aqui o endereço. Eu prometi pra vocês que eu iria vir falar um pouquinho do que a gente passou, como é que a gente enfrentou essa situação até vencer. Bom, vamos lá do começo para vocês entenderem. O Samuel nasceu de uma cesárea, né, no dia 9 de agosto de 2018. Foi uma cesárea, né, programada, agendada. Ele nasceu super bem, graças a Deus. Nasceu com peso de 3,3 kg, com 50 centímetros, né? Um peso muito bom. Pra mim, que tenho trombofilia, esse peso, assim, deixou toda a equipe bastante feliz. Ele já foi direto pros meus braços, ele já foi direto pro meu peito, teve a primeira hora da mamada, tudo certinho, assim como eu tinha pedido no meu plano de parto, tá? Então, logo depois eu fui pro quarto e ele também foi. E aí começou as dificuldades. Eu colocava ele no peito e eu sentia que ele não conseguia fazer uma pega boa, né? Abocanhar todo a minha auréola. Eu insistia, ele nasceu pela manhã e a gente ficou o dia todo insistindo, já tava saindo colostro. E à noite, do mesmo jeito, ele dormia, botava no peito quando acordava e assim foi. No outro dia, continuamos na batalha. Recebemos uma visita de uma fonoaudióloga, tá? Ela queria fazer o teste da linguinha. A gente não quis, porque como estava sendo tudo particular, nessa época eu estava sem plano de saúde, o preço lá era bem exorbitante. Então a gente falou, não, saindo daqui a gente já sabe onde tem um preço melhor, uma clínica boa também, a gente vai fazer lá. Beleza. Não foi realizado o teste da linguinha, então pela questão nossa mesmo, né? Eu tive alta às 7 horas da noite do outro dia do parto e fomos direto para casa. Só que antes de ir para casa, a enfermeira averigou que a glicemia dele tinha baixado um pouco mais, parece que estava em 50, antes estava em 70. Que dali já me deixou assim meio preocupada. No meio do caminho, com aquela oscilação toda já do puerpério, dos hormônios, eu comecei a chorar. Ninguém entendeu. Meu Deus, Nara, acabou de sair da maternidade, tá tudo bem e tudo. E eu comecei a chorar. E no caminho eu comecei a falar com uma amiga que tinha tido um bebê também há 15 dias. A gente foi muito parceira na gestação, depois do parto, em toda essa trajetória dos nossos filhos. Então eu mandei mensagem pra ela, eu não tô conseguindo amamentar direito e a glicemia do Samuel abaixou. E ela falou assim, você quer que eu vá na sua casa agora pra te ajudar? Isso porque ela já tinha ido no banco de leite, já tinha pegado umas informações também. Eu falei, super quero, você vai me ajudar demais. Então ela saiu lá da casa dela com o marido, o filho de 15 dias e foi lá em casa me ajudar. Lid, obrigada por toda a ajuda, viu? E aí ela chegou lá, Nara, é assim que eu aprendi, tal, bota ele no peito. E ele começou a sugar melhor com as dicas que ela me deu. E aí a gente combinou que era numa sexta, à noite. Que na segunda a gente ia lá no banco de leite, porque no final de semana não era aberto para o público de fora. E beleza. Nesse intervalo, até segunda-feira, eu cometi um erro. Eu coloquei aquele bico de silicone no peito, porque aí isso facilitava ele mamar. Porque o meu mamilo ainda não estava bem formado, assim, como é que eu posso dizer? Ele é plano fisiologicamente. Então, assim, o Samuel não tinha com a sucção feito um mamilo bom para ele conseguir abocanhar. Então, o bico de silicone ajudou nessa fase. Só que, o que aconteceu? Ele acostumou com o bico de silicone, né? Nesses 2 dias aí, amamentando, que foi o que eu consegui sem ir no banco de leite, ele conseguiu mamar assim. E eu lembro, assim, que foi bem desesperador, porque ele mamava, mas não mamava, assim, tanto. Mas eu via que eu já tava passando da transição do colostro pro leite.
E eu acho que meu leite ainda desceu até muito rápido, que é de 3 a 5 dias. Realmente no terceiro dia já estava começando. E eu lembro que eu fui no banco de leite numa segunda-feira à tarde. A gente combinou, eu e minha amiga. Chegamos lá à tarde e eu cheguei assim tão focada, preocupada nisso, que eu nem levei documento. Gente, como é que pode mamãe sair sem documento? E aí eu cheguei lá na recepção e ela falou, cadê seu documento? Cadê o documento do seu filho? Ele não é seu filho? Cadê o documento? Aí não consegui falar mais nada, eu só chorei. Falei, moça, pelo amor de Deus, não me manda embora, que meu filho não tá conseguindo amamentar. E era muito longe da minha casa. Aí ela, e eu chorando, meu marido foi lá ver o que tava acontecendo. E eu falei, esqueci os documentos, não trouxe nada, só tinha levado as roupinhas do Samuel mesmo. E a moça, não se preocupa, você vai entrar. E chegando lá, no banco de leite, as enfermeiras super acolhedoras, humanas. E pra quem não sabe, eu sou enfermeira. E eu lembro que ela me perguntou meu nome. Elas fazem todo um prontuário com peso do neném, tudo muito certinho. E ela perguntou minha profissão. E eu fiquei com vergonha de falar. Eu falei, não, eu sou enfermeira. Aí ela sentiu, né? Ela falou assim, olha, antes de tudo, antes de tudo, você é mãe, tá? E essa é a tua primeira experiência com a maternidade. Não é porque você é enfermeira que você tem que saber. A gente vai saber realmente na prática. E aquilo ali me confortou muito, sabe? Tirou um peso, assim, de mim, tipo uma culpa, né? Nossa, eu já trabalhava num posto de saúde com muitas gestantes, e falava diariamente sobre amamentação e chegando na minha hora deu problema. E ela me sentou naquele banco lá, naquelas cadeiras confortáveis, posicionou o Samuel e ele conseguiu mamar, ele mamou lindamente lá, 40 minutos, mamando. Ela falou, olha, mas você não tá de alta, porque lá, né, como já mencionei, tem um prontuário e com o passar dos dias que ela vê a evolução da mãe e do filho, ela dá alta. Eu quero você amanhã de novo aqui. E no outro dia, na terça-feira, eu tava lá. A gente combinou que todo dia à tarde eu ia estar lá. Terça-feira à tarde eu tava lá. E já era o plantão de uma outra enfermeira. E colocou o Samuel tava mamando e depois saía, mamando e saía do peito. E ela foi averiguar a linguinha dele, né? E quando ela averiguou a linguinha dele, ela constatou que ele tinha o frênulo, né? Lingual. Ele tinha a linguinha presa, né? Falando popularmente. E ela falou assim, gente, esse menino tem a linguinha muito presa. E eu lembro que assim que eu saí do hospital, eu comentei com meu esposo. Nossa, o Samuel quando chora, ele não coloca a língua assim pra fora. Fica uma linguinha muito pra dentro. E meu esposo falou, realmente, mas vamos esperar a fono avaliar, né, no teste da linguinha. E aí ela falou assim, olha, eu vou ligar lá na odontopediatra pra ver se ela ainda tá aqui, porque já era finalzinho da tarde. E se ela tiver, ela vem avaliar ele. E eu, assim, já super emocionada, porque, assim, vendo uma luz no fim do túnel. Nossa, se for isso, vai ser resolvido e vai dar tudo certo. E eu ainda continuava com o bico de silicone, quando chegava em casa. Aí a odontopediatra tava lá. Quando ela viu, ela falou assim, gente, esse menino tem a linguinha muito presa, a gente tem que fazer essa cirurgia agora. Quando ela falou isso, gente, eu comecei a chorar. Igual eu falei pra vocês, eu falei, meu Deus, é hoje que vai ser resolvido. E ela já preparou a sala, pediu a moça lá auxiliar dela pra preparar a sala, tudo, e levou a gente. E foi muito simples, gente, muito simples essa cirurgia. Quanto mais recente o bebê fazer, é muito mais simples. E o Samuel tinha 5 dias de vida, né? E então não precisou nem de anestesia. 1 minuto ela fez. E aí a gente voltou lá pra sala do banco de leite, tentou colocar o Samuel novamente, mas assim, era esperado que ele sentisse um incômodo, né? Devido à cirurgia. Não mamou bem nesse dia.
Chegou em casa, irritadinho e tudo, eu acho que eu dei até um analgésico pra ele. E aí na quarta-feira eu voltei lá de novo. E aí ele já... Lá, gente, o negócio era bom, né? Porque eu tinha as enfermeiras, eu tinha uma cadeira linda que eu poderia encostar, me colocavam no Samuel, e assim, lá o negócio fluía muito bem. O pepino era chegando em casa. Aí na quarta-feira, ok. Só que aí, o que aconteceu? Eu pesquisando consultora em amamentação, né? Pesquisando. Porque eu sentia que ainda precisava de mais, né? O banco de leite tava sendo assim, uma mão na roda pra mim. Mas igual eu falei, lá tava lindo, mas chegando em casa não fluía. E minha irmã me deu de presente essa consultoria. E eu lembro que essa consultoria foi numa quinta-feira. E até nessa quinta eu falei lá no banco de leite que ia faltar, porque uma consultoria lá em casa. E eu lembro que a consultoria dessa moça foi assim, maravilhosa. Porque ela ficou o dia todo comigo. O plantão era regime de plantão. Ela chegava às 8 da manhã e só saía às 6 da tarde. Então ela ficou a manhã, o horário do almoço, a tarde toda comigo e o Samuel. E isso ela me ensinou as técnicas de Chantala, de ofurô, pra ajudar a acalmar o Samuel. Eu já fiz um post sobre isso. E assim, outra coisa essencial pra mim, ela se adequou à minha realidade. Que na minha realidade eu não tinha aquela cadeira maravilhosa do banco de leite. Eu não tinha aquele conforto maravilhoso. Eu não tinha poltrona de amamentação, que eu não comprei, porque eu não tinha espaço. E não tinha nem a almofada. Eu colocava uns travesseiros e o Samuel por cima. Falei, ó, é isso que eu tenho. Ela falou assim, então é isso que a gente vai adaptar pra vocês. Então eu sentava na cama, ela vinha, pegava os travesseiros pra apoiar o Samuel. Aí eu falei, não, agora eu quero ir no sofá. Aí a gente ia pro sofá, eu falei, não, agora eu quero ir na cadeira. A gente ia pra cadeira, né? Pra me sentir segura quando ela fosse embora. E assim foi o dia todo. E eu lembro que um dia anterior eu já tinha jogado o bico de silicone fora. Eu falei, gente, joga fora, porque se tiver aqui eu vou querer usar. E o que aconteceu nesse tempo usando o bico de silicone? O Samuel criou uma confusão de bico, né? Porque no bico de silicone ele fazia um tipo de sucção. Quando ia pro meu peito ele fazia um outro tipo. Então, confundiu a cabecinha dele, né? Aí, eu joguei fora e fomos só no peito. E o Samuel super irritado, porque a confusão de bico causa isso, né? Irritabilidade na criança. Ele mamava e logo saía, ficava lá um minuto bonitinho, ai, consegui, pá, saía. E ela, não vamos desistir, é assim mesmo, ele tem que aprender e você tem que aprender. O dia todo, batalhando nessa tecla e tudo. E aí, assim, quando foi lá pras 2 horas da tarde, a gente começou, parece que já entrar nos eixos, né? Lembrando que já tinha feito a cirurgia, então já não tinha mais nada que atrapalhasse, né? Esse processo. Além da confusão, mas isso era o quê? Era o costume dele mamar só no meu peito, sem nada. Lembrando que ele não fez uso de chupeta, tá, gente? Nem de mamadeira, justamente pelo risco de confusão de bico. Beleza, ela foi embora e a gente continuou. Só que assim, já tava tudo muito melhor depois que ela veio fazer a consultoria. Aí na sexta-feira, no outro dia, eu voltei pro banco de leite, né? E o negócio já tava fluindo tão bem que nessa sexta mesmo eu recebi alta, eu e o Samuel. Porque eu cheguei lá, eu botei o Samuel, ainda mais naquelas cadeiras lá confortável. Coloquei o Samuel, ele mamou e dormia. Ia lá, acordava ele, mamava, dormia. Aí a enfermeira, uai, o trem tá lindo demais. Não vai precisar mais nada, vocês estão de alta. E a gente recebeu alta. E aí era só mesmo treino com ele mamando o tempo todo. Pra cada um, eu ter habilidade e ele também ter, né? Então assim, gente, depois desse 5º dia que foi da cirurgia, depois da consultora e lá em casa, né? Eu já tava indo há 4 dias no banco de leite, tudo foi fluindo, né? E eu lembro que
nessa primeira semana aí, a gente tinha um retorno ao pediatra, que foi o pediatra que acompanhou ele na sala de parto. E eu lembro que eu cheguei lá e falei, doutor, o Samuel tá com dificuldade de amamentar, né? E mamar em mim, eu tô com dificuldade de amamentar. E eu lembro que eu fui ignorada. Ele sequer falou assim, põe ele no peito pra me observar. Ele só falou assim, não, você vai dar essa fórmula X 2 vezes ao dia. A questão não era o uso ou não da fórmula. Era o quê? Eu tava tendo leite, gente. Eu tava tendo... Já tinha descido leite e tudo. Tava assim, com muita produção de leite. Mas o Samuel não estava conseguindo amamentar. Então eu sabia que era alguma coisa nesse processo aí, né? Dele conseguir abocanhar e fazer uma pega boa. Aí foi quando ele falou, né? Falou isso, não, 2 fórmulas, 2 vezes ao dia e pronto. Sequer quis realmente me ajudar, né? Eu lembro até que eu saí assim super frustrada, falei, cara, eu não quero esse pediatra como o pediatra do meu filho e eu nunca mais piso aqui. Dito e feito, nunca mais voltei lá. E esse processo aí de adaptação do Samuel começar realmente a gostar, né, porque antes era só no bico do silicone, mas a gostar de mamar mesmo no meu peito, a fazer aquela pega boa, foi assim, durou assim uns 15, 20 dias, né, e esses 15, 20 dias não foram nada fáceis, foram bem turbulentos, tiveram as emoções do puerpério, teve muito choro, muita dúvida sim, não do meu poder em nutrir meu filho, mas dúvida assim, será que eu vou conseguir? Será que realmente ele vai mamar em mim? Né? E essa dúvida, gente, no puerpério ela é muito cruel, ela tem um peso assim 10 vezes maior do que se não fosse no puerpério. Mas assim, eu não desisti. Eu tive uma rede de apoio muito boa, meu marido, minha mãe, o tempo todo me ajudando, me apoiando. Eu tinha preocupação realmente só em fazer o Samuel mamar, só. O resto, casa, comida, minha mãe fazia tudo. Meu marido estava de férias, então me ajudou bastante, né, fez o papel dele. E isso tudo contou muito, porque eu não estava sozinha, eu tinha toda essa rede de apoio aí realmente me levantando, me dando muita força, e é por eles, né, que eu também tô aqui com essa vitória, graças a Deus. E é mais ou menos basicamente esse meu relato, né, gente? Esse processo de adaptação não é fácil. Esse processo, se a gente não se empenhar bastante, se a gente não tiver uma equipe profissional para nos ajudar, a gente pode desistir no meio do caminho, né? Então, o banco de leite e a consultoria em amamentação para mim foram fundamentais. Sem eles eu não teria conseguido. Sem a ajuda deles, sem a técnica, porque tudo é técnica, né? Às vezes são pequenos ajustes, mas que no resultado final faz grande diferença. Que era na posição de amamentá-lo, a gente não sabe direito como pegar, como colocar no peito, a gente tem que estar ajeitando a peguinha deles, a boquinha deles, que era a boquinha de peixinho, porque senão vai machucar o mamilo. E eu lembro que essa pega do Samuel aqui, eu tive que corrigir por muitos meses. Tava mamando, aí quando eu percebia o lábio inferior dele entrava, eu ia lá com a pontinha do dedinho e tirava pra fora e foi esses ajustes, né, que a gente sempre tem que fazer, principalmente no começo, pra tentar não ferir o peito. Eu não tive nenhum ferimento, graças a Deus, nenhuma fissura, nada. O que eu senti no começo foi uma ardência, né, pelo fato de ele estar mamando, né, e então foi uma ardência no mamilo, só uma sensibilidade, que logo em 2, 3 dias passou, não feriu nem nada. Então essa parte pra mim foi muito tranquila, eu não tive fissura, não tive mastite, não tive nada quanto a isso, graças a Deus. Então realmente o problema do Samuel foi a questão da linguinha presa e da confusão de bico, né, pelo uso
do bico de silicone, mas nós vencemos, graças a Deus. Eu consegui amamentação exclusiva até os 6 meses, né? Ele amamentou em livre demanda até 1 ano de idade, onde o leite realmente é o principal alimento, e após 1 ano de idade, a comida sólida faz parte do principal alimento, né? Então a gente inverteu. E esse processo também foi muito fácil, porque o Samuel gostou muito da introdução alimentar, então foi tranquilo. E hoje ele tem 2 anos e 8 meses, mama. Mama 2 vezes ao dia, antes da soneca da tarde e antes de dormir à noite. Super tranquila a amamentação pra nós. Super prazerosa. Nara, até quando você vai amamentar? Não sei, gente. Tá tão lindo, tá tão maravilhoso, que eu pretendo, que eu quero de verdade é o desmame natural da parte dele. A nossa história, desde lá do começo, foi tudo fluindo tão natural, que eu quero que termine assim natural também, né? Eu sei que essa não é uma realidade para muitas mães, né? Em amamentar assim, em ter uma amamentação prolongada, por dificuldades, pelo bebê ou por outra gravidez, não sei. Mas a nossa, graças a Deus, tá tranquila até aqui, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse meu relato. Foi um pouco breve para não ficar muito extenso. Qualquer dúvida, eu tô lá no Instagram. Pode deixar comentários aqui também, via direct, que eu respondo a todos, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.